Muito bem, eu espero que muitos de vocês já tenham vivido ou presenciado ou esteja esperando. Por isso que nós vamos falar nessa noite, é um milagre. Eu vou compartilhar, o tema é como alcançar o seu milagre. Eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, eu falei que é um tema lindo, porque eu sei que muitos irmãos têm acompanhado a minha história, né? A minha história, na verdade, assim, com a minha mãe. E eu vou compartilhar um pouquinho mais no decorrer da mensagem dessa noite, mas é muito gostoso falar sobre milagre, falar sobre os feitos do Senhor. Eu não sei se você já vivenciou um milagre, se você já experimentou um milagre, ou se pessoas ao seu redor já receberam um milagre, ou pode ser que nesta noite você esteja aqui por isso, né? Esperando por um milagre, clamando a Deus por um milagre. Então eu queria compartilhar, ajudar mesmo a entender essa questão do milagre e também como alcançar o seu milagre, como alcançar o meu milagre, né? O nosso texto é o texto de Atos capítulo 3, tá? Dos versos 1 a 10. Então, Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10, é um texto muito conhecido, é a cura de um mendigo aleijado. E eu vou estar lendo e eu queria que os irmãos acompanhassem aí. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O Salmo 77:14 também fala assim: tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. E Jó 5:9 diz assim: ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Qual a definição de milagre? Milagre é o extraordinário, é fora do comum, é o sobrenatural, aquilo que não é natural, é o excepcional. Isso é milagre. Se milagre fosse comum e corriqueiro, não seria milagre, tá? Então milagre é o sobrenatural, o excepcional, fora do comum, isso é milagre. David Young Shu diz num livro o seguinte sobre milagre: a palavra milagre refere-se ao marcante, surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. Isso é milagre. Somente nos 4 evangelhos foram registrados 36 milagres diretamente realizados por Jesus. Somente nos 4. Na maioria das vezes, milagre é a união da fé da pessoa com a vontade de Deus. Aí ocorre um milagre. Na maioria das vezes, milagre é a união da fé da pessoa e da vontade de Deus. Aí está um milagre. A Bíblia está repleta. A Bíblia é o livro dos milagres, tanto no Novo, no Velho e hoje. E hoje. Em alguns países, não é comum acreditar em milagres. Na Alemanha é um desses. Na Alemanha, num ano aí, eles
depois, fizeram essa pesquisa e eles verificaram que 71% das pessoas não acreditam em milagre ou acham que consideraram milagre como uma ficção, não como um fato. Nos Estados Unidos, já melhorou um pouquinho. 84% das pessoas entrevistadas responderam acreditar que Deus realiza milagres e 48% que já tinham presenciado algum milagre ou experimentado um. E 75% dos católicos, 81% dos evangélicos e 43% das pessoas sem religião declararam, segundo a pesquisa feita, que já pediram um milagre para Deus. Isso faz parte, não é? Milagre. Está no nosso meio, faz parte. O dicionário Aurélio explica o seguinte, que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. Qualquer manifestação da presença de Deus ativa na história humana é milagre. Olha o que Albert Einstein disse. Há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. Lindo, não é? Tudo é milagre. Eu gostei disso. Tudo é milagre. Fazer milagre é próprio de Deus. O que chamamos de sobrenatural é natural para Deus. Lembra, o Senhor fala na palavra dele que não há impossíveis para Ele. Não é aquilo que para nós é difícil. Aquilo que para nós chamamos de sobrenatural, é natural no reino de Deus, é próprio de Deus, não é? E a Bíblia, página a página, ela vai falar sobre milagre. Em Jó nós vemos isso. Jó 9:10 fala, Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Então nós podemos crer que milagre é próprio de Deus. Milagre é próprio de Deus. Mas existe uma grande questão envolvendo os milagres. O que é necessário, então, para nós recebermos milagre? Quantos hoje aqui estão esperando um milagre? Levanta a mão. Amém. O que é necessário, então, para nós recebermos o milagre? Será que hoje é o dia, não é, de juntar a fé, a sua fé, com a vontade de Deus? Eu não sei. Pode ser. Não é? Pode ser. Mas existem 4 princípios gerais para que nós possamos viver esses grandes milagres de Deus na nossa vida. Só 4 princípios, tá? Se você quiser, você pode anotar. Eu vou ser bem rápida nessa noite. E o primeiro deles é esse. Nunca pense que Deus esqueceu de você. Primeiro princípio para você viver o teu milagre é nunca pensar que Deus se esqueceu de você. Olha lá o verso 3 e 4 de Atos capítulo 3. Diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Nunca pense que Deus se esqueceu de você. Você pode estar pensando assim, eu estou como aquele aleijado, não é? O Senhor nunca olha para mim. Mas teve um dia que ele estava ali, como de costume, à porta do templo. E nesse dia, o Senhor decidiu olhar para ele, olhar para aquele cego. Nunca pense que o Senhor se esqueceu de você. Pensando nisso, eu estava lembrando da minha mãe, com relação a esse tema, né? Como alcançar o meu milagre. A minha mãe já faz 8 anos que ela luta contra o câncer. Ela descobriu no junho, julho de 2007. Nós estávamos em Campinas ainda. E várias lutas, não é? A primeira instância, a primeira vez que veio o câncer na vida da minha mãe, eu achei mesmo que o Senhor ia levá-la, né, por todo o sofrimento, e foi uma luta. A primeira vez foi uma luta comigo e com Deus. Eu não entendia algumas coisas, não é? E como Deus nos ensina em momentos assim, né? Em momentos que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. E aí Ele vem com esse amor tão grande dEle que nos envolve e fala: filha, não é. É que os meus planos não são os seus, não é?
Os meus propósitos são diferentes. A gente precisa crer e entender e viver essa verdade. É como Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, há tempo para curar, não é? Há tempo para bênção, há tempo para receber coisas boas e há tempo para não receber coisas boas. Onde está escrito que nós estamos isentos dessas coisas, não é? E eu achava que isso não podia acontecer comigo. Eu falava, não, mas eu estou servindo o Senhor. Não é? Por que isso na vida da minha mãe? E o Senhor foi trabalhando, e eu vi que há propósito nisso. E eu entendi que, de verdade, que Deus não tinha se esquecido nem de mim, nem da minha mãe. Era o tempo dele. E no tempo dele, ele veio e agiu. Não é? Minha mãe fez a cirurgia, retirou a mama, tudo, fez todo o tratamento. Foi durante esse tratamento, realmente, que eu achei que ela não fosse aguentar. Passou, ela se recuperou e estávamos felizes. Aí veio a segunda, que deu a metástase no tórax. E dessa, de verdade, a gente achou que não tinha mais jeito. De novo, né? Eu comecei a chorar e eu falava para o meu marido, eu falei assim, amor, eu não sei se eu vou passar o Natal de novo com a minha mãe, eu não sei se eu vou ver ela de novo no Dia das Mães, aniversário, essas coisas, né? E eu achei realmente que o Senhor já tinha cumprido os planos dele na vida da minha mãe aqui. E aí foi quando aconteceu o milagre na vida da minha mãe. Não é que foi sobrenatural mesmo, que os médicos não conseguem explicar o que aconteceu. Só que é uma pequena cicatriz aonde estava o câncer. Mas aí veio a terceira vez. E essa é a terceira vez que a minha mãe está vivendo, está passando. Então ela está com câncer no pulmão. E semana passada a gente foi lá. Eu pude ver e chorar de novo. Até eu cheguei muito triste. No sábado para a reunião, no sábado passado, para a reunião do Face a Face, eu estava muito triste, eu não consegui esconder. De ver a minha mãe naquelas... Dói. Mas eu creio nessa verdade, que Deus não se esqueceu de nós. E que num dia, é a vontade dele, ele vai olhar para ela. Seja da maneira que eu quero, que eu peço e eu oro, ou não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho vivido isso. E eu tenho aprendido, mas eu não desisti de clamar pelo meu milagre. Eu ainda clamo, porque eu creio mesmo nesse Deus de milagres. É falta da minha oração? Não creio. É o desejo do Pai. Vai juntar. Não é a minha fé com a vontade de Deus. Se for a vontade dele, o milagre vai chegar. Se não for, não estiver nos planos de Deus, amém. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano, lindo, maravilhoso. E a vontade dele, mais uma vez, vai ser cumprida. Vai ser realizada. Entende? Eu não vejo mais que Deus se esqueceu de nós. Nós continuamos aí, orando, assim como esse aleijado. Quantos anos ele ficou ali? A Bíblia fala que ele já era homem. E desde nascença. Quantos anos? Quanto tempo ele estava ali? Clamando, esperando, às vezes vendo pessoas sendo curadas, né? Pessoas indo, voltando do templo. Pessoas recebendo milagre. E ele ali, sentado, esperando o dia dele chegar. E o dia dele chegou. Não é? Então, nunca pense, o primeiro princípio para você alcançar o teu milagre, nunca pense que Deus se esqueceu de você. É apenas a vontade de Deus e a bênção. Nesse tempo que a gente fala, o tempo de inverno, o tempo de deserto ou o tempo de caverna, a bênção. Nós precisamos passar por todas estas estações, eu chamo. Precisamos do verão, precisamos do inverno, outono, primavera, todas elas. E em todas elas, o Senhor nos ensina. Precisamos, é necessário que a gente passe por todos esses momentos, por todas essas estações. Então, se você estiver por um momento difícil, passando por uma situação difícil, não pense que Deus se esqueceu de você. Ele continua ali.
Apenas não chegou o momento, não chegou a tua hora. E creia que o teu dia vai chegar, assim como chegou na vida desse aleijado. Amém? O silêncio de Deus não significa que ele tenha se esquecido. Se você prestar atenção no silêncio de Deus, você vai ouvir ele falando: espera, o seu tempo ainda vai chegar. Eu não esqueci de você. O Senhor não se esquece de nós. Lembre disso, não é? Aquele verso lindo: pode uma mãe, às vezes uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas nosso Deus lindo, ele jamais se esquece de nós, porque o nosso nome está gravado nas mãos dele. Ele se lembra de nós. Às vezes a resposta à nossa oração não é conforme a gente quer, mas está dentro do plano de Deus. Deus continua soberano, acima de todas as coisas. Alguém disse com acerto que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. Esperar é uma disciplina, então não reclame. Né? Às vezes você reclama, a tua bênção não vai chegar. Deus está querendo te ensinar um propósito nisso tudo, não é? Então comece a enxergar a beleza, o cuidado, o agir de Deus, mesmo no silêncio, mesmo nesse tempo de espera. E jamais pense que Ele se esqueceu. Jamais pense que Ele se esqueceu de você. Porque um dia o Senhor olhou para esse aleijado e falou: o dia do seu milagre chegou. Então creia que o seu dia vai chegar. Tenha fé que o seu dia vai chegar. Tua bênção, o teu milagre vai chegar. Segundo princípio, para que você alcance o teu milagre: jamais espere pouco de Deus. Jamais espere pouco de Deus. O versículo 5 diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Se você estiver precisando de um milagre de Deus na sua vida, de uma intervenção de Deus na sua vida, lembre-se de esperar grandes coisas de Deus. Servimos a um grande Deus. Eu não sirvo a um Deus pequeno. Por que eu vou esperar coisas pequenas do meu Deus? Então espere coisas grandes de Deus. Jamais espere pouco, jamais espere pouco. No verso 3 desse texto, o coxo pediu a Pedro e a João uma coisa. Ele pediu uma esmola. Certo? Ele estava ali pedindo esmola. Era isso que ele viu. Aqueles dois homens vindo, ele viu a oportunidade de pedir uma esmola. Mas o que é que Deus tinha para ele naquele dia? Deus tinha mais que uma esmola para aquele homem. Deus tinha para ele um grande milagre. Deus tinha para ele uma grande bênção. Deus tinha cura para ele. Deus tinha salvação para ele. Ele estava esperando pouco, vamos colocar assim. Ele estava esperando só uma esmola. Ele estava acostumado a isso. E aí o Senhor veio com grandes coisas para a vida dele. Então jamais espere pouco. Você nunca deve esperar pouco. Deus tem muito e sempre tem o melhor. Você já parou para pensar que a Bíblia fala em vida? E quando ela fala em vida, ela fala em vida com abundância. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala sobre tão grande salvação. Não é? Quando ela fala de bênçãos, ela fala em muitas bênçãos, em ricas bênçãos. E quando ela fala de frutos, nós precisamos dar muitos frutos. Servimos a um Deus grande. Por que esperar coisas pequenas? Servimos a um Deus grande. Não é? Não esperemos por esmola. A Bíblia fala de um homem também chamado Jabez, não é? Que ele orou ao Deus de Israel. E o que ele pediu? Ele pediu 4 coisas. Ele pediu 4 milagres. Ele disse: Senhor, não é? Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao pedido dele. Ele fez 4 pedidos. Ele pediu 4 milagres. Ele pediu bênçãos, ele pediu prosperidade, ele pediu proteção e ele pediu saúde. Ele pediu: Senhor, aumenta as minhas terras. Ele pediu prosperidade. E o Senhor veio e o Senhor concedeu. E o Senhor concedeu. Então, não espere pouco da parte de Deus. Não espere pouco. Quarto princípio aí para você alcançar o seu milagre. Claro, exercite a sua fé. Quarto não, é o terceiro, perdão. Já estou pulando, né? Terceiro, exercite a sua fé.
Nós vemos isso nesse texto. Nos versos de 6 a 8, diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem só foi curado porque ele resolveu agir com fé. Ele estendeu a mão para Pedro. Olha no verso 6. Ele fala, não é? Não tenho nenhum dinheiro. Se é isso que você quer, eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu posso te dar. Aquele homem não sabia o que era. Ele estava ali pedindo esmola. Até que Pedro estendeu a mão. E ele falou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Levante e ande. Portanto, informado que não era dinheiro ali para o rapaz, para o homem, né? Mas que era algo para ele, para o bem dele. Ele correspondeu ao gesto de Pedro. Estendeu a mão e, ajudado por Pedro, ele se levantou. Esse foi o seu passo de fé. E o resultado? Está no verso 7. No mesmo instante, os pés, os tornozelos dele ficaram firmes. Sempre há um passo de fé precedendo um milagre. Sempre, sempre há um passo de fé. Você precisa exercitar a sua fé se você espera um milagre. Não é? Lembra que eu falei que geralmente acontece a união de duas coisas: a fé da pessoa e a vontade de Deus. Mas para isso você precisa exercitar a sua fé. A Bíblia revela isso em várias passagens. Lembra de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, 14, diz assim: Naamã, por exemplo, precisou ir até o Rio Jordão. Ele precisou mergulhar 7 vezes. Você leia lá, relembre lá. Ele precisou fazer alguma coisa, ele precisou exercitar a sua fé. Não é? Tudo bem que a gente conhece a história que ele, né? Mas ele foi até o fim. Ele exercitou a fé. Tá? Em Marcos 8, 23, fala de um cego a quem Jesus curou, que pôs aquele emplasto de saliva com terra nos olhos dele, mas ele teve que ir aonde? Ele teve que ir até o tanque de Siloé para ser curado. Ele precisou exercitar a fé. Precisou dar um passo de fé. E também tem a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, 14. Para ela ser recompensada, ela teve que abrir mão do pouco de farinha e azeite que tinha em casa. Ela fez alguma coisa, ela exercitou a fé. Não é? Entende? Sempre há um passo de fé precedendo um milagre. Deus quer que você seja parte ativa no milagre da sua vida. Deus quer que você seja parte ativa do seu milagre. Então, exercite a sua fé. Você não vai ficar sentado esperando o belo dia, o glorioso dia que o Senhor vai olhar para você. Exercite a sua fé. Aí vem a vontade de Deus. Amém? Sem fé, não veremos os milagres de Deus. Sem fé não veremos os milagres de Deus. Lembra do texto de Mateus 13, 58? Que fala que Jesus não realizou muitos milagres lá na terra dele, em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Faltou fé ao povo. Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré, porque o povo não tinha fé. Sem fé nós não vamos ver os milagres de Deus. Sem fé você não vai ver o milagre de Deus na tua vida. Você precisa exercitar a sua fé. E quarto princípio importante aí, para que você alcance o seu milagre: acredite todos os milagres somente a Jesus. Lembra o verso 8 a 10? Depois que ele recebeu a cura, não é? O que ele fez? Ele foi para o templo. E lá ele foi andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu que ele estava andando e louvando a Deus, reconheceu que era mesmo aquele homem. Não é que costumava mendigar. Dê crédito somente a Deus toda a glória. O agir é dele, toda a honra, toda a glória é dele. Se acontecer um milagre na sua vida, foi ele, não é?
a ação dele. Eu achei lindo mesmo a parte, e é a verdade mesmo aquilo que o ministro Marcelo falou. Não é o nosso poder, é a sua fé. Estamos aqui clamando para que o Senhor, a gente só quer ser um vaso, um instrumento, um canal, mas nós não podemos fazer nada, é a sua fé. Se você não exercitar a sua fé, não é? Oramos, clamamos com fé, colocamos mesmo todo o nosso coração e acreditamos mesmo. Eu oro, eu clamo, eu creio mesmo que Deus vai fazer grandes coisas, milagres lindos, mas não vai depender de mim, é a sua fé. E a vontade de Deus, de naquele dia Ele olhar para você e falar: filha, filho, chegou, esse é o teu dia, hoje é o dia do teu milagre. Exercita a tua fé, que hoje é o teu dia, hoje é o meu olhar sobre você, não é? Esse olhar de Deus lindo. Está escrito em Atos 19:11 que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo era somente um instrumento nas mãos de Deus. Era Deus quem fazia os milagres, através da vida de Paulo. Os milagres que nós temos visto acontecer no nosso meio, é Deus agindo. Então, toda a honra, toda a glória é ao Senhor. Ao Senhor. Precisamos sim ter o coração grato, mas não se esqueça que você precisa dar todo o crédito do seu milagre somente a Jesus. Somente a Jesus. Não é ao pastor tal, não é a irmãzinha, né? Irmã, perdão por irmãzinha, não foi pejorativo, tá? A irmã que está orando, ao irmão que veio orar, instrumento de Deus. Mas naquele dia, você exercitou a sua fé e juntou com a vontade de Deus. Foi o dia do teu milagre. Somos apenas instrumento. O crédito, a honra, a glória é toda dele. É toda dele. Tá bom? Entenda o seguinte: só existem duas pessoas que têm poder de realizar milagres. Primeiro, Deus, Jesus. Atos 6:8 fala: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 4:30 também fala: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Mas existe uma outra pessoa também que pode realizar milagres. É o diabo, os espíritos malignos, eles também realizam. Lembra de Apocalipse? Você já leu? Apocalipse 16:14 fala de algo que estava acontecendo ali. Não é de... Abre lá, vamos abrir, não vou só citar não. Abre sua Bíblia em Atos 16:14. Só para você poder entender que eles também fazem milagres, tá? Atos não, perdão, é Apocalipse. Eu estou com o texto de Atos. É Apocalipse 16, verso 14. Que fala assim. Olha só para entender então. Pega o verso 13, o 13 e o 14 eu vou ler, tá? Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. E eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Apocalipse 19:20 também fala que esses espíritos malignos realizam também milagres, tá? Apocalipse 19:20 fala assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com o enxofre. Somente 2 pessoas têm poder para realizar milagres. Nosso Deus, lindo, maravilhoso. E você pode ver que os espíritos malignos também fazem. Ou você atribui a Deus, a Jesus, os milagres, ou ao diabo. Não tem intermediário, entendeu? Só 2 pessoas têm poder para realizar milagres: o nosso Deus maravilhoso. E os espíritos também têm. Dê crédito.
a quem é de direito aos milagres. Do contrário, haverá um preço muito grande a ser pago, não é? Deus não cobra os seus milagres, mas você sabe que o diabo cobra, tá? E aí vem aquele texto de Êxodo 20, que não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Nunca acredite a outros o que só Deus é digno de receber: adoração, culto, louvor, honra e glória. Nunca será fácil crer no impossível de Deus, porque isso vai contra a nossa natureza carnal, eu sei. Não é fácil. Há momentos em nossa vida que só um milagre resolve, que só a intervenção de Deus pode mudar o rumo das coisas aí que a gente tem passado. Deus está sempre pronto para fazer o milagre em qualquer área da nossa vida. Seja no seu casamento, Deus está pronto para fazer um milagre no seu casamento. Ele está pronto para fazer um milagre no seu caráter, em seus filhos, em seu local de trabalho, em nós. Deus está pronto a realizar um milagre em nós mesmos. O segredo é fé e obediência. Fé e obediência. Milagres é a especialidade de Deus. E quando receber, nunca se esqueça do que Ele fez por você. Encerrando, para terminar, o Salmo 77:11 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Ele está pronto para realizar um milagre na tua vida. Eu creio, em qualquer área que você necessite de um milagre, esse Deus está pronto. Então exercite a sua fé. Lembre-se que Ele nunca se esquece. Ele nunca se esquece de você. Jamais, jamais. Não caia nessa mentira. Depois, não espere pouco de um Deus tão grande. Não é linda aquela canção? Um Deus tão grande, com um amor tão grande. Queridos, não espere pouco de Deus. Servimos a um Deus grande. Esperamos coisas grandes dele. Exercite a sua fé. E no final, quando você receber o seu milagre, dê todo o crédito a quem é de direito, a Ele, nosso Deus soberano. Creia mesmo, teu milagre vai chegar. E pode ser que hoje o teu milagre esteja aí batendo na tua porta. O Senhor esteja olhando para você, só esperando o seu passo de fé. E aí vem a vontade dele, aí o milagre acontece. Amém?